Bom dia, bom domingo para você que nos acompanha em mais uma aula no nosso canal da Igreja Memorial Batista no YouTube, da nossa Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você aqui comigo para darmos sequência aos nossos estudos sobre o Sermão do Monte, um ensino desafiador. Como temos sido desafiados pela palavra de Deus, nas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, durante o ensinamento do Sermão do Monte. Como temos aprendido ao longo desse tempo em que nos revezamos aqui, eu, o professor Tito e o professor Dermeval, compartilhando com vocês reflexões, guiados aqui pela revista, não é, que tem nos apoiado ao longo desse estudo, e principalmente pela palavra de Deus, como tem sido viva e eficaz, alcançando lá o nosso coração, a nossa mente e nos possibilitando estarmos mais próximos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de sermos como Ele. Esse é o nosso objetivo. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos juntos orar para que o Senhor siga falando aos nossos corações. Bendito Deus, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos, ainda que num ambiente virtual, na internet, para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor a entregou a nós, Senhor, do alto da Tua divindade, da Tua grandeza. O Senhor viabilizou que tivéssemos acesso àquilo que é necessário para nós, vivermos segundo os propósitos que o Senhor pensou para nós desde o início e dos quais nunca devíamos ter nos desviado. Mas agradecemos, Senhor, porque a Tua revelação chega a nós e possibilita não só a compreensão, mas mudanças nas nossas vidas. Que assim seja, Pai. Que o ensino desafiador, que é o Sermão do Monte, palavras de Jesus a nós, que ele de fato nos conduza na sequência dessa caminhada de vida cristã, nesse desejo que temos de transformar a nossa vida mais e mais parecida com a vida de Jesus Cristo. Abençoa a mim nesse momento que farei a exposição do estudo, mas abençoa cada uma das pessoas que estão acompanhando, quer agora no domingo de manhã, no momento que essa aula é exibida, quer em qualquer outro momento da história, que quem alcance esse vídeo e se dedique a estudá-lo, a ouvi-lo e a estudar a palavra de Deus, que de fato tenha a sua vida transformada pelo teu poder, pela ação do teu Santo Espírito. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos fazer a recapitulação da lição passada e vamos dar sequência ao estudo do Sermão do Monte. Você já é meu convidado para abrir aí a sua Bíblia. Abra aí no Evangelho segundo Mateus. Estamos estudando os capítulos 5 a 7. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 5 e vamos concluir o capítulo 5. Como bem nos trouxe a informação o professor Dermeval, esse é um trecho muito interessante, um conjunto de textos que decorrem dali do que está escrito no versículo 17. Então, Mateus 5,17, Jesus inicia uma parte do Sermão do Monte que ele fala assim: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E logo na sequência, até o final do capítulo 5, nós vemos Jesus, não é? E nós estudamos sobre ele na condição de alguém que ensina, né, do Mestre Jesus, estudamos um pouco da sua pedagogia. E aqui temos um exemplo claro, né, a partir aí do versículo 21 até o final do capítulo 5, o Senhor Jesus vai usando de antíteses, ele vai trazendo referências da lei, conforme ela estava presente na mentalidade do povo e na cultura do povo, na aplicação, não é, das autoridades religiosas, e vai dizendo que não era assim que a lei deveria estar sendo interpretada e aplicada na vida das pessoas e no contexto social onde elas estão.
Portanto, aí essas antíteses que vão aparecendo sobre o homicídio. Então, ele sempre usa essa lógica. Ouvistes o que foi dito, menciona a lei e traz eu, porém, vos digo, para estabelecer a interpretação correta desse dispositivo do mandamento, da lei, da perspectiva individual, da perspectiva coletiva. Como vimos aqui, essas distorções na interpretação dos mandamentos, da lei, trouxeram problemas sociais complexos para o mundo ali judaico. Então, nós temos Jesus trabalhando o conceito adequado, o conceito verdadeiro, o conceito que é o original dessas orientações, desses mandamentos do Senhor para nós. Então, ele faz isso em relação ao homicídio, ali no 21. Depois ele vai fazer isso em relação ao adultério e vai trazer também a questão do divórcio. Também vai falar isso sobre os juramentos, que é o que nós vimos na semana passada com o professor Dermeval. E hoje vamos falar sobre vingança e amor ao próximo. Mas vamos fazer essa recapitulação. Então, na semana passada falamos sobre o juramento, o trecho aí dos versículos 33 a 37, né? Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E lá no final ele conclui o trecho dizendo, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E nós aprendemos juntos com o professor Dermeval que tínhamos aí um problema no uso dos juramentos, não é? Os juramentos estavam sendo utilizados para fazer frente a uma situação em que a palavra da pessoa não era uma palavra confiável. Simplesmente dizer que vou fazer, me comprometo a fazer, não era suficiente. A pessoa, para dar valor, para dar crédito, ela acabava jurando. E o juramento acontecia de uma maneira escalada, digamos assim, que foi como o professor Dermeval nos ensinou. Então, eu juro por alguma coisa de valor, por alguém de valor, eu juro pelo Templo de Jerusalém, eu juro pela Cidade Santa, eu juro pela terra, que é o escabelo dos pés do Senhor, eu juro pelos céus, eu juro por Deus, não é? Eu lembro que aqui no Brasil, né, na nossa cultura, a gente tem essas extrapolações, esse escalonamento do juramento para dar credibilidade à palavra, como, por exemplo, as expressões que dizem assim, eu juro pela minha mãe mortinha aqui, não é? Já ouviram essa expressão? É muito provável, porque é muito comum entre nós. Mas é isso, é uma figura de linguagem até que as pessoas usam de maneira exagerada, hiperbólica, para dar confiança à sua palavra. E é exatamente aí que está o problema que nós aprendemos, não é? A orientação do Senhor é que a palavra do crente, a palavra do fiel, do cristão, tenha confiança por si só. Ele não precisa jurar por nada e nem por ninguém, não é? Mas a sua palavra deve ser confiável. Nós também aprendemos com o professor Dermeval que há, sim, os juramentos, não é? Previstos na palavra, os contextos em que eles são aplicáveis e as razões. Mas o ensinamento de Jesus era para contrapor uma prática social de compromissos pessoais que não eram respeitados, salvo quando tinham por trás um juramento. E a credibilidade aumentava na medida que você aumentava a quem esse juramento se referia. O professor Dermeval também trouxe a importância, então, da reversão dessa prática, né? Para que a palavra e a vida da pessoa sejam confiáveis pelo que elas são, pelo dia a dia, pela forma básica de viver no cotidiano, simples diante das pessoas. Lembramos, e ele na sala trouxe essa lembrança, né, do fio do bigode, que era como as pessoas se referiam antes e que os acordos eram feitos no fio do bigode, era na palavra, não é? Com base na palavra, e um acreditava no outro e o compromisso se cumpria. Então, a palavra do cristão
precisa ser uma palavra confiável, não é? Ah, Herbinho, então quer dizer que se eu disse uma coisa eu não posso mudar? Não é isso. Não é isso que a palavra está nos ensinando. Está dizendo que se você fez um compromisso, você tem que cumpri-lo. Ah, mas se eu não puder cumpri-lo por qualquer razão, você tem que voltar à pessoa e recombinar. Falar, olha, eu cumpri isso com você, mas tenho essa situação. Podemos recombinar dessa forma? Não é? Então, se disser algo que não é verdadeiro, que depois você percebeu que vivenciou ali um ato falho, uma situação equivocada, ou que pode ter gerado, inclusive, uma compreensão equivocada na mente de alguém, volte à pessoa e diga, olha, eu falei isso, mas talvez você tenha entendido de uma forma que não é a forma que eu quis dizer. E aí a expressão facial, o comentário posterior pode dar essa compreensão dessa interpretação. Ou então você disse mesmo algo que não é verdadeiro. Volte, conserte o erro, né? Não precisamos ter compromisso com o erro porque dissemos algo. Não, nós temos a oportunidade de sempre voltar, corrigir, pedir perdão, restabelecer, recompor. Aliás, tema que nós já estudamos aqui recentemente, a necessidade dessa reconciliação. Pois bem, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Que sejamos pessoas com a palavra e vida confiáveis, que são vistas e testemunhadas pelas pessoas. E hoje vamos dar sequência a essa reflexão aí sobre essas antíteses que são colocadas, né? E a revista nos traz esse título, a negação e a afirmação na vida cristã. E eu levei um tempo para entender o que é que estava por trás desse título, exatamente porque o título anterior dizia a respeito disso, e nós terminamos com um versículo que sejam as palavras da sua boca, o sim, sim, o não, não. Então, confesso que me trouxe uma confusão, mas no final eu entendi sobre o que é que nós estamos tratando quando dizemos de negação e afirmação, e nós vamos ver juntos isso, não é? Vamos adiante, vamos lá para os versículos de 38 em diante, nós vamos ler juntos aqui o texto bíblico, vou ler todo até o final do capítulo, e vamos então estudando parte a parte, conforme a nossa revista nos orienta. Então, Mateus 5, versículo 38, ache aí o versículo na sua Bíblia e vamos ler juntos, faça suas marcações, faça suas anotações, são formas de absorvermos melhor o aprendizado da palavra de Deus e qualquer estudo nas nossas vidas. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dele também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Última antítese. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Muito bem, 2 ensinos complexos que parece que se contrapõem à natureza humana, e é uma verdade, ele se contrapõe à natureza humana
pecadora. Mas vamos lá, o que é que nós estamos tratando aí? Algo que eu já falei em relação ao contexto, não é? Jesus está trazendo nesse capítulo, nessa parte desse capítulo, a necessária e correta interpretação da lei, a interpretação correta de textos específicos, mas em todos os trechos que estudamos, vemos que Jesus nos chama a atenção para a necessidade de uma interpretação sistêmica. Portanto, ela não é correta sozinha, isoladamente, num contexto. Ela faz parte de um sistema de leis e mandamentos e orientações do Senhor, e nós somos chamados a cumprir todos eles. Não é? Portanto, precisamos entender a relação entre eles e não aplicá-los de maneira episódica e pontual em uma determinada situação, esquecendo os demais. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui nós temos as duas últimas antíteses que nós vimos. E, por fim, vemos aqui, né, isso que eu anotei como reação e ação divergentes que são esperadas de nós, discípulos do Senhor Jesus, em relação ao padrão do pecador. Portanto, a contraposição, a antítese que está aqui presente é de que, apesar de termos um texto que não está sendo modificado por Jesus, o que Jesus faz é, vocês estão dando a interpretação equivocada e, mais do que isso, as atitudes de vocês estão influenciadas pelo pecado. Por isso, a interpretação está errada, porque nós estamos nos valendo de uma vida marcada pelo pecado para aplicar a lei e queremos fazer isso de uma maneira literal. O que Jesus nos chama a atenção é que espera de nós uma reação em relação ao perverso, diferente daquilo que é a reação do pecador, e espera de nós uma ação em relação ao inimigo, diferente daquilo que era a prática e que seria o trivial, o comum para o pecador. Portanto, fazendo diálogo aqui com o título da lição, quando a lição fala sobre negação na vida cristã, nós estamos tratando da negação do eu. Vamos nos dedicar mais a isso, não é? A negação do eu, do meu velho homem, como a palavra diz, da minha carne, que me impulsiona a agir de uma determinada forma. E a afirmação desejada na vida cristã é de que nós somos filhos de Deus e, portanto, devemos agir conforme a orientação dele para nós. Negação do eu, reafirmação ou afirmação da nossa condição de filhos de Deus. Vamos adiante. Vamos começar falando sobre essa reação, que a revista chama de reação positiva sem retaliação, não é? Então, veja, Jesus usa aí alguns exemplos, não é? Ele começa dizendo assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Qual era a prática naquele tempo? E eu diria, qual é a prática no nosso tempo? O nosso impulso pecador, de mente pecadora, nos leva ao quê? Se alguém te der um tapa, revide. Não é assim que aprendemos? Talvez não nas nossas casas, no ambiente cristão, mas na sociedade. Se alguém der um empurrão em alguém, vai levar um empurrão de volta. Ah, mas ele fez isso comigo, eu tenho o direito de fazer isso com ele. Então, a ideia de dar outra face é totalmente oposta à prática cotidiana. A história da capa, não é? Jesus está se referindo a uma prática de que alguém devia algo. E essa dívida, se não era paga da forma correta, permitia que a pessoa lhe retirasse a túnica, não é? A roupa de baixo. E eles usavam a capa ainda como proteção, era o traje habitual, a vestimenta habitual.
E o que Jesus está falando é, olha, se a pessoa vier com esse tipo de abordagem para você, né, e te demandar que você tire a sua túnica, entrega a capa também. Não é assim que nós agimos. Nós queremos preservar. Não, isso é meu. Não vai tirar de mim. Jesus está dizendo o contrário. E vem a história da segunda milha, né? A revista e os textos que nós estudamos indicam que havia uma possibilidade de que as autoridades demandassem que a pessoa fizesse, por exemplo, fosse levar algo a algum lugar, não é? E tinha uma regra, uma legislação nacional do Império Romano, naquele contexto, em que a pessoa, a autoridade pública tinha o direito de demandar os serviços de alguém desde que não ultrapassasse determinada distância, 1 milha, 1,5 km, 1,6 km. E o que Jesus está dizendo aqui é, ok, se isso te demandarem, vai até 2, dobra. Não é? E ainda a situação daquela pessoa que tem uma necessidade, que está fazendo um pedido, um pedinte, alguém que lhe quer um empréstimo. A nossa tendência é, não, peraí, como assim? É meu, o dinheiro é meu, eu é que decido. E a gente resiste, tem um incômodo quando alguém vem nos pedir algo. Temos o incômodo de fazer o empréstimo e depois a forma de demandar a devolução do valor emprestado. Como isso causa problema na nossa sociedade. Portanto, o que Jesus está nos chamando é uma mudança de atitude em relação a isso. Uma mudança que começa na forma de pensar, no desejo que é plantado no nosso coração e na forma de agir. Na forma de agir. Jesus, então, está nos chamando a atenção para uma ação diferente daquilo que é o nosso impulso natural. Eu até lembrei de uma anedota que, na minha adolescência, juventude, foi contada por um irmão muito estudioso da palavra de Deus, de um homem, esses homens muito bravos que existe por aí, e que teria se convertido. E os amigos, as pessoas próximas, né, estavam ali em algum lugar onde ele passa e começa a provocá-lo, né? E fala, é verdade que Jesus disse que se alguém bater na sua face, você tem que dar o outro rosto? É verdade. Foram lá e, puf, deram um bufete no rosto dele. E ele virou o rosto e deixou a pessoa bater conforme a orientação. Mas depois, enfesado, pegou uma faca e abriu a pessoa. E o cara falou, mas o que está acontecendo? Você não tinha se convertido? Ele falou, porque sim, Jesus disse que se bater numa face tem que dar a outra. Mas ele disse também que batei e abrir-se-vos-á. Então, ele fez essa interpretação literal, uma anedota que era contada para a gente como adolescente, nos lembrando a necessidade de uma correta interpretação e uma interpretação sistêmica de todo o texto bíblico. Nesse caso da anedota, obviamente, uma interpretação errada da parte dessa pessoa, uma forma de contar uma história para ficar guardada em nossa mente. Mas a grande questão é que nós estamos vivendo em uma sociedade que não segue necessariamente os padrões de Jesus. E no contexto judaico, que inclusive, tendo como pressuposto a lei entregue por Deus, se ordenou, né, nas suas leis cívicas, por assim dizer, nas suas leis de comportamento coletivo, de uma forma errada, que estava distante daquilo que o Senhor diz. Vejam só aí no próximo slide. Não é? Nós estamos trabalhando aqui uma perspectiva, 3 perspectivas que precisam estar convergentes com a orientação de Deus. Nós temos, na primeira perspectiva, Deus, que estabeleceu um plano original, um plano ideal sobre como o ser humano deveria se comportar. E que, em mantendo esse comportamento, definiria padrões sociais adequados para o convívio entre as pessoas. Esse é o contexto em que o Senhor se coloca no governo do seu reino. Ele estabelece as leis, ele estabelece as regras, né? E ele nos ensina como agir. Esse é o plano original de Deus. Individualmente,
contudo, nós caímos em pecado. A queda do homem registrada lá em Gênesis. E a queda do homem, o que implicou? Implicou numa desobediência a Deus, em tirar a vontade de Deus do centro e colocar a minha vontade, não é? Como eu costumo dizer de uma maneira figurada, tirar Deus do trono da própria vida e assumir esse trono. Esse é o efeito principal do pecado. O autogoverno, eu que mando em mim, eu que sei o que é bom para mim. É assim que nos expressamos. Mas os efeitos dessa atitude individualmente, na mente e na prática de cada um de nós, nos torna uma sociedade marcada pela violência, pela dominação. Mas o Senhor, no alto da sua sabedoria e cuidado para conosco, nos entrega, então, um conjunto de mandamentos que visam ordenar a nossa mente individualmente, mas também nos ajudar no convívio social. Portanto, há ali algumas normas que no contexto social são estabelecidas, não é? O que nós vemos é que a nossa sociedade é uma sociedade marcada pelo relacionamento entre pecadores. E já tive a oportunidade de falar isso para a igreja em determinado momento. Se nós fizermos uma análise, digamos, cronológica, se é que é possível, mais didática, né, em fases, em etapas subsequentes, para que fosse viável esse convívio entre pessoas que cada uma se governa, não é? Primeiro vieram as regras ou as leis da dominação e da violência. Um quer impor a sua vontade ao outro. Mas depois as sociedades foram se organizando, né, e avançando na sua etapa civilizatória a ponto de serem capazes de estabelecer o que os cientistas políticos chamam de pacto social. Regras de convívio. Vamos estabelecer aqui as formas da gente se lidar um com o outro. Não é? Então, regras comuns, o nosso pacto social. O que Jesus faz aqui é reestabelecer a orientação de Deus em relação às regras para as pessoas individualmente e para o contexto social, para as relações sociais. Portanto, o que estava acontecendo é que as pessoas estavam se valendo das regras aplicadas ao governo humano, de como os seres humanos, nas suas relações sociais, deveriam tratar os problemas de relacionamento, não é? Então, o Senhor reconhece essa realidade posta no convívio humano, não é? Vai conceder juízes, depois vai conceder reis ao seu povo, e ele entende que esse arranjo social, que hoje em dia nós chamamos de Estado, não é? Tem um papel a cumprir. Né? E, genericamente, a palavra de Deus nos aponta nessa direção, que ele tem o papel de promover o bem e mitigar o mal. Ele faz a mediação das relações entre as pessoas, para que haja um mínimo de justiça no convívio, uma justiça sistêmica, né, no convívio entre as pessoas. E alguns dos mandamentos, da forma como estavam sendo aplicados, eram mandamentos para a coletividade que estavam sendo aplicados na individualidade. O que eu quero dizer com isso? É que se algum indivíduo é vítima de violência, ele tem uma forma própria de agir, como pessoa, que é esperada diante de Deus. Se bateu numa face, dele a outra face. Não agrida, não revide, não faça a vingança acontecer. Mas no contexto social, é possível se dar um tratamento para essa pessoa e buscar, junto à atuação da sociedade organizada, do Estado, uma resposta para aquela realidade. Então, como indivíduos, o que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção é para a necessidade de suportarmos o dano que muitas vezes nos é causado no âmbito das relações sociais, da violência, não é? Dessa disputa aí de dívida que eu tenho com alguém, um reparo que eu tenho que fazer por algum mal que eu causei na vida da pessoa, necessidade de cumprir a regra de andar a segunda milha, não é? E ainda, deixa eu voltar aqui, o slide,
em relação ao pedinte, sobre como me relacionar com as pessoas que têm necessidades na comunidade, como eu devo lidar com os meus bens, aqueles que o Senhor colocou em minhas mãos, em relação às necessidades das outras pessoas. Jesus está, então, dividindo essas duas situações. Para você, como indivíduo, eu espero que a sua ação de pessoa que tem o coração alcançado pelo Senhor, que tem o Espírito Santo testificando da sua conversão e que tem a mente transformada pela renovação do entendimento, que a sua reação não seja como a reação do pecador, que você seja capaz de romper, de estancar o ciclo da violência que reina nas relações sociais. Portanto, dar a outra face, andar a segunda milha, entregar a túnica, não quer dizer que a gente vai agir de uma forma, digamos, boba, infantil, ingênua nas relações sociais. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: não reproduzam o ciclo da violência, que ele se estanque em você. E nós sabemos como é interessante essa reação inesperada, que rompe o ciclo da violência. Ela diz respeito a exercer o perdão, a colocar na prática os ensinamentos. Nós estudamos aqui sobre isso, não é? Se sabemos que alguém tem alguma coisa contra nós, o que nós temos que fazer? Ir lá e buscar recompor a relação. Se você tem uma queixa contra o seu irmão, você vai a ele e busca trabalhar essa situação. Essa é a prática que Jesus está nos chamando. Não é o revide espontâneo e automático. Mas Jesus está dando lugar para a compreensão de que, se vivemos numa sociedade de pecado e que as pessoas não atuam assim, e que se não foi possível ir ao outro para pedir perdão, ou ir ao outro para buscar, não é que a pessoa peça perdão e você entregar o perdão. Se as relações sociais chegam a tal ponto que não é possível resolver, que o Estado, que o governo resolva nesse formato. Que aí sim se aplique a norma, mas numa análise sistêmica, coletiva. Isso nós esperamos das autoridades constituídas. Que elas sejam capazes não de aplicar a norma pela norma, mas de entender o contexto social e trabalhar esse contexto para que as relações sejam melhores. Então, há claramente na palavra de Jesus, não só nesse trecho, mas nos anteriores também, essa divisão entre o que é um comportamento esperado de um cristão, filho de Deus, seu discípulo, e no seio das relações sociais. Não é? Que lembramos e reafirmamos aqui, não se espera de nós uma reação ponto a ponto. Alguém me deu uma fechada, eu vou abrir um processo. Não é? Alguém falou uma palavra feia para mim, eu vou abrir um processo. Também não é assim que se espera que se haja. Não é? Busque a reconciliação e que, da sua parte, você estanque o ciclo da violência. Vamos adiante. O próximo texto, não é? A próxima parte do texto que lemos vai tratar do amor ativo com distinção. Situação semelhante. Vejamos, né? O que nós vimos ali? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a prática. O inimigo é alguém a ser odiado, a ser contraposto, não é? Nós temos visto, no âmbito de uma sociedade politicamente polarizada como nós vivenciamos, como as divergências de opiniões políticas ensejam violência. Então, eu tenho que odiar essa pessoa porque ela pensa assim. Mas não só no contexto urbano, no contexto das cidades. Não é um bairro mais pobre, se estiver do lado de uma casa rica, vou colocar cercas e tudo mais, porque eu preciso me proteger, porque ele é meu inimigo. É assim que vemos. E, infelizmente, a reprodução da violência urbana na nossa sociedade não leva a essa prática. Estamos no semáforo, alguém vem nos pedir alguma coisa, você olha para a pessoa e, dependendo, você vai subir o vidro, porque está com medo de alguma coisa. É o contexto social em que nós vivenciamos. Muito bem, mas Jesus diz:
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o estancamento do ciclo de violência. Na nossa prática individual, como pessoas renascidas, cuja mente está sendo renovada pela atuação do Espírito Santo, nós devemos agir de uma maneira que não é a maneira como o pecador age. E aí vem algo que eu considero muito interessante, né? Devemos amar o inimigo, devemos orar pelo perseguidor. Vem a parte da afirmação. Por quê? Para demonstrarmos que somos filhos de Deus. Herbert, como assim? Meu irmão, minha irmã, eu e você somos pecadores. E o Senhor veio a nós e nos resgatou dessa condição de pecado. E o que é o pecado se não a inimizade com Deus? Nos colocávamos numa condição de inimigos de Deus, porque o expulsamos do trono das nossas vidas. Mesmo assim, Jesus, entendendo que essa era a nossa mentalidade, ele veio a nós, quando ainda éramos pecadores, e nos resgatou. Filhos de Deus, devemos buscar o exemplo do Senhor, da forma como ele atuou em nossas vidas. Ele primeiro nos amou, por isso nós também amamos. Por isso nós também amamos. Portanto, se temos alguém que se coloca diante de nós numa posição de inimigo, nós devemos amar essa pessoa, orar por essa pessoa e buscar, na medida do possível, a reconciliação, a recomposição das nossas relações. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Tantas vezes a forma de nos relacionarmos, não é? Nos coloca, sim, nessa posição. Nas relações individuais, na coletividade. Às vezes no contexto da igreja, na tomada de decisões. Por isso Jesus contrapõe tanto a questão da formação de partidos, de porfias dentro da igreja. Porque ele espera de nós esse tipo de atuação, que reflete aquilo que ele demonstrou, ele não só ensinou, ele demonstrou para nós, quando nos tornamos seus filhos. Nossa mente está sendo renovada e nós precisamos permitir que essa renovação alcance esse nível nas nossas relações pessoais. De sequer permitir que tenhamos inimigos, que não esse conceito não esteja presente nas relações com as pessoas. Que possamos compreender a condição de pecador do outro. A situação de falha que existe nas nossas vidas, nas nossas práticas. Ainda que percebamos má fé na atuação do outro, o Senhor nos chama a amar e a orar por essas pessoas. Quero dizer o seguinte, que a oração pelo perverso, a oração pelo inimigo, já é uma forma do Senhor trabalhar nas nossas mentes e nos nossos corações. Portanto, se você vê alguém como oponente, como inimigo, como perverso, no seu contexto social, numa relação pessoal, individual, numa relação coletiva, nos grupos que se formam, nos debates, nesse contexto político, nesse contexto social tão complexo que nós vivemos, ore, ore. O Senhor vai trabalhar no seu coração, Ele vai trabalhar no nosso coração. E organize a sua mente para que, se numa relação
conflituosa como essa, alguém se desponte nessa condição de inimigo, exerça o amor, assim como o Senhor exerceu por você quando você ainda estava na condição de pecador perdido, e Ele te resgatou e te justificou. Irmãos, é um desafio. Negarmos o nosso eu e afirmarmos a nossa condição de filhos de Deus, de quem se parece com Deus, de quem recebe de Deus suas características e de quem obedece ao Senhor. E aí o texto vai ser concluído dessa forma. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Nós todos sabemos que a perfeição do passado nós não podemos garantir. Mas a perfeição, a partir do momento que nós cremos em Jesus, entregamos nossas vidas, ela é uma demanda. Sede vós perfeitos. Herbinho, não consigo ser perfeito. Professor, não há como alguém ser perfeito. Meu irmão, vamos entender o conceito de perfeição aqui. Você foi criado com um propósito diante de Deus e por um propósito para Deus. Quando Ele nos resgata e começa a transformar a nossa mente para sermos como Cristo, esse é o alvo da perfeição. Agirmos como Ele. Cumpra os desígnios que Ele tem para você. Mire, foque no propósito que Ele tem para você. E o nosso propósito, de maneira coletiva, como discípulos de Jesus, é sermos como Ele, de fazermos o que Ele faria nas situações que nós vivenciamos. Esse é o desejo do Senhor. É essa a perfeição que somos chamados a viver. E que sejamos capazes de: estou tentando acertar e errei, que eu use as formas que o Senhor tem nos ensinado para reparar e seguirmos a perfeição. Que as palavras das nossas bocas sejam sim, sim, não, não. Que nós cuidemos da nossa mente para não estar projetando o assassinato de alguém, ou desejando mal a alguém, cobiçando a mulher do próximo, dispensando as pessoas, como era a prática em relação ao divórcio, descartando as pessoas, mas que nós sejamos capazes de viabilizar a recomposição das relações. E que nós, no contexto de igreja, de comunidades de fé, agora olhando para nossas relações como discípulos de Deus entre nós, possamos aplicar isso na nossa prática cotidiana, entendendo, sem dúvida, que estamos todos num processo de aperfeiçoamento para sermos como Cristo. Mas mesmo na sociedade marcada pelo pecado, com tamanhas divergências que geram violência, que nos colocam muitas vezes em situação de vulnerabilidade, que nós sejamos os promotores da paz. Da paz. E que nós entendamos, sejamos capazes de entender a complexidade da ação do outro, que tantas vezes não tem os mesmos pontos de partida, as mesmas premissas do que eu e você temos como discípulos de Jesus. É assim, agindo assim, como Cristo, cristãos, como Cristo, exemplos de Cristo, cristinhos, é que nós vamos mudar a nossa sociedade. Nós vamos mudar a nossa sociedade. Individualmente, com o comportamento, com a prática mudada, coletivamente, como comunidade exemplar de como as coisas são trabalhadas, e não negamos que haja problemas nas comunidades de fé, mas
que saibamos trabalhá-las e resolvê-las conforme a orientação do Senhor. E que, como povo de Deus, para concluir, sejamos capazes de chamar a atenção da sociedade lá fora. E que tenhamos, sim, voz ativa para dizer qual é o desejo de Deus para o ser humano. Porque muitas vezes, nesse contexto de violência, de dominação, de vulnerabilidade, nós conseguimos, né, levar adiante propostas que viabilizam uma vivência mais amena da sociedade. Esse é o desejo do Senhor, que sim, tenhamos voz ativa, sim, sejamos partícipes do convívio social, da vida política, mas que saibamos agir, que não sejamos nós, inclusive nessas situações, pedra de tropeço ou escândalo para o Evangelho, como infelizmente tantas vezes nós vemos na nossa realidade. A revista conclui com um trecho que eu vou ler aqui para os irmãos. Há quem diga que o conceito amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado, nenhum outro livro sagrado. Isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico dessa lição são próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. Estamos vivendo essa diferença? É a pergunta que a revista nos deixa e que eu deixo com você. Estamos vivendo essa diferença? No próximo domingo, daremos sequência ao estudo do Sermão do Monte, agora iniciando o capítulo 6, portanto você já é nosso convidado para fazer a leitura preliminar do texto, do capítulo 6, entender esse contexto. Estaremos juntos aqui com outro professor na próxima semana para dar sequência a esse estudo. Logo mais às 10h15 teremos o nosso culto. Se você continua aí pela internet, é nosso convidado para acompanhar. Se está em Brasília, nas proximidades, venha, será uma alegria encontrá-lo presencialmente no Templo Memorial. Que Deus a todos abençoe e tenha um bom domingo, você e sua família.